Eu, como recrutadora, na própria entrevista, eu já sei se aquele candidato, ele sabe ou não daquele conteúdo. Por exemplo, você faz lá os seus 18 meses de curso técnico, né? E não abre mais nenhum livro, não se atualiza. Com certeza, quando você for participar de um processo seletivo, você vai ficar atrás, tá? E é uma pena, porque você teve investimento, tá? Não é só investimento no pagamento do curso. Quem faz qualquer curso, estuda, faz faculdade, sabe. É alimentação, é transporte, é deixar a família, abandonar ali por um tempo uma viagem, tá? Então, envolve várias coisas. Para quando chegar na reta final, que é a hora do vamos ver lá do processo seletivo, você não está preparado, tá? E o assunto que eu trago hoje aqui, falando um pouquinho sobre acesso venoso periférico, é uma prática que é muito prática, uma prática, tá? Da assistência dentro do ambiente hospitalar, unidade de saúde. Por exemplo, no hospital, 80%, 90% dos pacientes que internam, eles necessitam de um acesso periférico, tá? E quando o paciente não tem condições, ou dependendo do tratamento que esse paciente vai fazer, ele precisa de um acesso central ou outro tipo de acesso. Mas hoje estamos voltados aqui para o acesso periférico. Quem que funciona? Qualquer profissional de saúde. Pode ser enfermeiro, auxiliar, técnico, tá? Uma prática de assistencial, tá bom? Não está voltado só para uma categoria, só médico, só enfermeiro, não. Qualquer profissional. E por ter essa abrangência, precisa muito, tá? Se atentar na prática, que pode ser, na hora que a gente precisa mesmo daquele acesso, o acesso não está pérvio, o acesso não está dentro da rede venosa, e aí se torna um problema, tá? Então, é um assunto que vocês precisam praticar, precisam entender, tá? Até para fazer a prática, você tem que saber a teoria. Você precisa saber desde a escolha de um catéter, que é isso que a gente vai aprender hoje, tá? Eu não posso sair, eu vou pegar aqui um acesso calibroso, deixa eu até olhar aqui pra vocês. Por exemplo, eu tô com gel com 22, tá? Tô com gel com 22, eu tenho 18. Quanto menor o número, maior o calibre. Eu tenho 18, 16, então... Será que todos os acessos eu tenho que utilizar esse material? Quando que eu escolho um gelco? Quando que eu escolho aqui um catéter agulhado, que muitos conhecem como scalp, tá? Tem diferença? Tem diferença, com certeza. E pra você que está aqui me assistindo, se você sabe essa informação, coloque aqui pra mim. Olha, o catéter agulhado eu utilizo em tal momento. Eu dou preferência para quando é tal técnica. E o gelco para X técnica, tá? Ou X indicação, tá bom? É importantíssimo isso, porque isso vai ser o sucesso ou não da sua punção venosa. Muitos alunos ou profissionais que me procuram falam, nossa, professora, por que quando eu vou puncionar um acesso, eu transfixo a veia sempre quando eu vou... funcionar. Aí eu peço para ele fazer uma reflexão. Dependendo do teu paciente, a indicação que ele tem, você vai escolher o catéter. Para que você vai escolher um catéter mega com calibroso? Se ele precisa só de uma infusão de um medicamento, de um antibiótico, tá? Diferente do paciente que chega com choque hipovolêmico, um paciente grave, que ele necessita de uma rede venosa calibrosa, e por vezes, dependendo da situação do paciente, tá? Da hemodinâmica dele, às vezes precisa até 2 punções calibrosas, tá? Mas às vezes não é o caso. Aí você ataca lá a rede venosa com um calibre desnecessário. Então, quando você separa o material, esse momento é muito importante, pessoal. Não esqueçam que o momento da escolha do material é tão importante quanto a própria técnica, tá? E as pessoas às vezes não refletem. Não, eu já vou logo puncionar. Quantas vezes eu já vi, né? Já vou puncionar um acesso calibroso. Aí o médico passa, o senhor já está bem? Já, então já está liberado. Para que você vai desgastar uma rede venosa, tá? Para uma infusão simples, tá? De um medicamento que ele não necessita de tanto volume, ou dependendo também do ml hora, da potência da infusão, tá bom? Então, vocês precisam entender um pouquinho também de anatomia. Para quem não viu os stories, eu coloquei ali um desenho, tá? Com as principais redes, tá? Ali de acesso. Então, as principais veias, basílica, cefálica, cubital, mediana, tá? Do antebraço. Pessoal, precisa entender um pouquinho de anatomia. É uma matéria que vocês acabam tendo lá no início do curso. Mas o que eu digo para os meus alunos, não fechem os cadernos. Não deixem os livros na prateleira, se vocês têm livros, ou alguma apostila, enfim. Vocês precisam entender anatomia, fisiologia, farmacologia, para entender algumas dinâmicas da administração de medicação, por exemplo, tá?
Eu trouxe um pouquinho isso, que não faz parte da pauta, mas é para você refletir. Ai, terminei meu curso, vou sair fazendo processo seletivo. E às vezes tem uma perguntinha lá. Qual a melhor escolha de acesso venoso periférico para a punção, por exemplo? Eu gosto muito de dar esse tipo de questão. Ninguém nem lembra de falar. Uma questão te deixa atrás, tá? Se o seu concorrente ali acertar, você já perdeu a vaga. E os cuidados com o acesso periférico, o que me deixa mais preocupado, e também conversa com os colegas, é que as pessoas eles vão tão cegos lá na prática que esquece, tá? Da teoria, e a teoria básica, tá? A teoria que não emana muita energia, não. É saber sobre rede venosa, quais as principais veias, tá? E também, pessoal, a técnica, antes da técnica existem várias. Quando você responde uma questão dessa, você já vai preparar a bandeja, escolher o dispositivo, calibre X, Y, Z. Esquece de falar da higiene das mãos, de limpar a bandeja antes. Isso tudo é menos ponto, tá? Então, a gente precisa se atentar.